Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 4. O aparecimento de Sri Narada. Verso 7. Como aconteceu de o rei Parikshit encontrar este grande sábio, tornando-se possível que essa grande essência transcendental dos Vedas de Bhagavatam fosse cantada para ele. Verso 7. Como aconteceu de o rei Parikshit encontrar esse grande sábio, tornando possível que essa grande essência transcendental dos Vedas, Bhagavatam, fosse cantada para ele. Obrigada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyana Timirandasya Yananjala Shalakaya Chakshurum Militayana Tashmahi Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. Então, é dito que esse rei, ele, em algum momento, ele foi amaldiçoado e ele foi amaldiçoado e por um filho de um Brahmana. E como ele sabia que esse Brahmana, esse moço, essa pessoa que amaldiçoou ele, tinha poderes místicos, ele soube que em 7 dias ele ia fazer a passagem. E aí ele decidiu interromper as obrigações dele como rei, né? Ele abriu mão do posto dele como rei e abriu mão de todos os bens dele e foi para a floresta para fazer o samadhi dele. Então ele foi se preparar para a passagem. E nesse momento, em algum momento que ele foi para a floresta, ele encontrou o Shukadeva Goswami, que é o sábio filho do Vedavyasa, que foi o compilador dos Vedas. E esse Shukadeva, que é um grande mestre exaltado, começou a falar o Srimad Bhagavatam para ele. E a primeira pergunta que ele fez é como eu devo me preparar para esse momento, né? Para esse momento de fazer a passagem. E aí ele começou a falar o Bhagavatam. E aí a gente tem alguns pontos aí que a gente pode fazer uma analogia, né? Que a gente pode, de repente, olhar para a nossa realidade, né? Olhando em alguns pontos desse verso, que é o seguinte: os reis védicos, eles eram muito versados nas escrituras, né? Eles eram desde pequenos, né? A cultura védica é muito imersa em todos os passos espiritualmente, ela é muito imersa, principalmente naquela época. Então, mais ainda, né? Então, ele, na verdade, quando ele soube que ele ia fazer a passagem, ele, na verdade, largou tudo e foi, né, se preparar para a passagem dele. E tudo bem que ele pode ser um mestre também, mas a gente tem que pegar um ponto aí que é assim: quando a gente está conectado com o Supremo, quando a gente está conectado com conhecimento a todo momento, quando tudo que a gente faz é voltado para Deus, na verdade, a gente não sabe quando que a gente vai fazer a passagem. A gente não sabe se é daqui a 1 minuto ou se é daqui a 20 anos, né? Então, o ideal é que a gente não espere para se preparar para esse momento, né? O ideal é que a gente esteja pronto.
E esse estar pronto não é a gente ficar pensando na nossa passagem, a gente ficar pensando nesse momento. O estar pronto é você estar conectado com o Supremo. Então, você está em qualquer lugar, em qualquer situação, e quando você fecha os olhos, quando você faz um pranayama, você se conecta na mesma hora, você sente, né, a essência do amor e essa conexão que geralmente a gente, para conseguir essa conexão, a gente tem que às vezes fazer um grande esforço, porque a gente às vezes está tão distraído com outras coisas, a gente está tão imersa na nossa vida material, então a gente faz o sadhana e a gente desliga tudo e parece que a gente muda, né, o capítulo. Às vezes a gente entra numa loucura de... E não é uma crítica, né, para ninguém, mas é o ritmo do mundo. O mundo é muito caótico, ele é muito correria, ele é muito voltado para o exterior. E a gente olha para o interior poucas vezes, né? Geralmente ou no sofrimento ou quando a gente realmente se conecta com, né, com algo espiritual, mas são momentos quanto que a gente dá para Deus e quanto que a gente dá para o mundo material, chamado material, né? Então, na verdade, é uma reflexão para a gente entender qual é o momento que vai chamar, qual é a chave que vai virar para a gente dar mais atenção, para a gente se conectar mais, para a gente estar mais próximo, a ponto de que o momento que chega esse momento da passagem, exista só tranquilidade e serenidade, porque a gente tem uma conexão tão profunda que a gente entende que somos almas eternas. E, na prática, isso geralmente não acontece. As pessoas, quando percebem que vão partir, elas se desesperam, né? Não, acho que a gente aqui tem uma condição mais privilegiada, porque cada dia a gente entende um pouco mais que a gente é essa alma, é esse produto imperecível e do Supremo, né? Essa essência imperecível que, mesmo que o corpo pereça, a gente mantém a alma, ela é eterna, infinita. Então, a gente tem mais calma, mais tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, se trata, acho que mais aqui eu estou falando, se trata da gente estar sempre conectado com Deus. Não interessa o momento ou nem o lugar que você está, sempre rendida, sempre pensando, sempre entendendo que ele está muito mais próximo, porque a ideia que a gente tem às vezes é de Deus estando longe, sendo grande, né? E na verdade ele é o mais próximo e ele é o mais íntimo de todos os relacionamentos que a gente tem. Ele é o mais íntimo, ele é o mais próximo. E ele fala, ele se comunica com a gente através de sussurros, né? E a gente tem que estar aberta, ter olhos para ver, ouvidos para ouvir esses sussurros, né? Que ele dá, essas mensagens que a gente recebe, às vezes coincidências muito incríveis, às vezes sentimentos, e a gente, às vezes, quando a gente começa a se conectar e olhar, e essas mensagens vão ficando mais fortes, mais presentes, e a nossa intimidade começa a se aproximar, e a gente começa a criar realmente uma conexão, e isso faz com que, em qualquer momento, qualquer situação, você tenha certeza que você está nos braços do Supremo. Então, é possível essa conexão, né? Só que a gente está sempre muito distraído e focando no externo. Então, esse é um convite para a gente entender que isso vai acontecer, a qualquer momento a gente vai receber o chamado, e vai entrar em samadhi, e vai abandonar o corpo, que é somente um veículo que a gente está usando nesse momento, e que nós estejamos preparadas, né, para esse momento, independente de ser o samadhi ou não, que nós estejamos sempre conectadas nesse amor eterno com o Supremo. Então, isso vai nos dar felicidade, paz, harmonia, e não interessa qual condição e qual lugar que a gente esteja na existência. Essa é uma relação profunda, amável
eterna que a gente tem que ter com Deus. E a gente pode fazer isso quando a gente, por exemplo, canta e lembra e conhece Ele através das Escrituras. Ok? Então é isso por hoje. Namastê, Hare Krishna. Gratidão pela oportunidade.